Olá pessoal, estamos de volta com o nosso treinamento EAD osciloscópio, do básico ao avançado. Vamos fazer a nossa primeira aula prática do teste básico, que é o teste mais simples usando o seu osciloscópio para medir frequências de clock. Vamos medir nessa aula prática hoje as 3 frequências básicas de clock. Estamos aqui com o lado top e o lado bottom da board. Vamos dar um zoom primeiramente no nosso Power Manager. E o Power Manager tem o componente para gerar a base de tempo, chamado RTC, o clock de 32.768 kHz, que é o Y2001. O Y2001 é o clock do RTC, é o clock de 32.768 kHz. Quando clicamos em um pad do clock Y2001, verificamos que o C2004 e o C2003 são os capacitores de desacoplamento das frequências de saída desse clock. Então, pegando o nosso osciloscópio, como configuramos na parte da aula EAD1, vamos conectar a ponta positiva no pad do capacitor C2004 e o negativo do osciloscópio, terra do osciloscópio, no negativo comum da board, na blindagem, por exemplo. E aí, vamos encontrar nesses 2 capacitores a frequência de 32.768 kHz. Nossa placa tem que estar pelo menos energizada para isso, conectada na alimentação. Esse clock, ao se conectar à alimentação, já está em pré-funcionamento, pois é ele que vai gerar a base de tempo para o Power Manager, para junto com a CPU e a parte do software do Bootstrapping, gerar a tensão de 1.8 always, 1.8 volts always. Então, independente de pressionar o Power, eu já tenho que ter a frequência de clock aqui no Y2001. Então vamos lá para a prática de medir a frequência de clock do Y2001. Agora estamos no cristal do Power Manager, o cristal de 32.768 kHz do RTC. Rasparemos o lead do capacitor C0203, que é exatamente esse capacitor que está aqui, para que a resina não dificulte a conexão da nossa sonda de frequência e tensão do osciloscópio. Raspando aqui de leve. Nesse caso aqui agora, a placa não tem que estar bootada. Vamos lá, conectar a energização na board e medir a frequência de 32.768 kHz. Muito cuidado para não encostar no chassi do cristal, que é terra, ou nos componentes do lado. Encostando no positivo do capacitor C0203 ou no positivo do C0204. Já estamos no ponto conectado do cristal oscilador Y2001 no capacitor C2003. Nossa placa está desenergizada. Conectei a alimentação, independente de apertar o power, já temos a frequência do clock do RTC de 32.768 kHz. Vou botar a placa. Botando a placa, você percebe que o cristal também continua na sua oscilação de frequência. Vamos diminuir um pouco aqui a escala de volts por divisão e na velocidade, para a gente verificar a onda senoidal perfeita do nosso cristal oscilador de 32.768 kHz. Mais uma vez, estamos aí. Agora vamos clicar em Measure, tentar verificar a frequência desse cristal se está perfeito. Então estamos com a frequência aí travada, 32, próximo aos 32.768 kHz. Então, vocês acabaram de verificar a forma de onda, o clock travado, na frequência de 32.768 kHz. Vamos agora para o segundo cristal oscilador, o Y5501_RF. Esse já não é um cristal oscilador convencional, ele é um cristal oscilador VCT-CXO, compensado por temperatura, ou seja, independente da temperatura baixa ou quente, ele vai oscilar na frequência cravado de 19.2 MHz, pois ele tem o pino 4 aqui, a compensação de temperatura. Tem um NTC aqui que vai compensar a frequência para ser exatamente a mesma de acordo com a temperatura, com a variação de temperatura. Então tem aqui o pino 1 do cristal, é a saída de 19.2 MHz. O pino 2 é o terra, o pino 3 é a entrada e o pino 4 é a compensação de temperatura. Vai ser difícil verificar a frequência nesse componente. Por quê?
O VCT-CXO tem uma blindagem aqui em cima que é negativo. Quando eu medir a minha sonda de tensão e frequência aqui, eu corro o risco de fechar um curto-circuito na minha malha. Então o que eu vou fazer? Vou abrir o diagrama elétrico, vou abrir lá Y5501 e vou achar o cristal oscilador. Achando o cristal oscilador, que ele está aqui, eu vou procurar um ponto de saída da minha baseband que eu consiga facilmente medir a frequência de 19.2 MHz. Então eu estou procurando aqui. E aqui eu estou com a minha baseband, a partes dos clocks dela. Então aqui eu tenho a entrada, o comando de enable, a compensação de temperatura, o in e out. Ou seja, o que nós acabamos de ver lá no layout é o que corresponde. Aqui do lado direito eu tenho as saídas, por exemplo, a saída para o WTR. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, clicar em copiar e vou procurar se próximo ao WTR existe algum capacitor em paralelo ou em série que eu consiga medir o clock de forma mais fácil e com menos risco. Vamos lá então no próximo? Ok, ok, localizei. Então aqui eu tenho a frequência de 19.2 MHz no capacitor C6110. Então aqui eu consigo, com minha sonda de tensão e frequência, conectar no pino 1 ou no pino 2, ou até mesmo em paralelo, no lado positivo, lado 1, do capacitor C6112_RF. Então eu consigo medir aqui de forma fácil a frequência do clock Y5501, 19.2 MHz, no capacitor C6110_RF ou C6112_RF. Vou voltar nas XW e vou digitar aqui C6110_RF. Vamos localizá-lo. Bem, já localizamos. Ele está bem abaixo da NAND, do lado bottom da board. C6110. Aqui está o capacitor que nós vamos agora sim botar a board, porque esse cristal tem que estar botado a board, esse VCT-CXO. Eu vou botar a minha board e medir a frequência de clock de 19.2 MHz nesse lado desses capacitores. Então vamos lá para a segunda parte prática da nossa frequência agora da baseband, 19.2 MHz. Então aí, vamos medir agora o Y5501. Esta nossa board é uma versão Intel, então o nosso cristal não está do lado do Power Manager como a versão Qualcomm. E a frequência de clock dele é 26 MHz. Com sua ponta de prova do osciloscópio, com a sua sonda, conecte no test point e meça a frequência de 26 MHz conforme a tela do osciloscópio agora. Na nossa board, encostado no test point, estamos aí já configurando e verificando a frequência. Pressione stop. Ok, travamos o sinal e aqui estamos com a frequência cravada de 26 MHz. A gente pode, na velocidade, no ajuste horizontal, descompactar para a gente enxergar um pouco o sinal do nosso cristal oscilador. Aí temos aí a frequência de 26 MHz do nosso cristal oscilador Y5501, 26 MHz, configurado em 20 mV, ponta de prova na opção vezes 10, para a impedância da ponta não atrapalhar a frequência do cristal oscilador, ok? Então configuramos aqui vezes 10, para a gente conseguir oscilar, verificar a frequência da forma de onda exata, sem atrapalhar a frequência do nosso oscilador. Ok, agora vamos para o terceiro cristal, o Y0700. E aqui está, bem abaixo do Power Manager, Y0700. Pino 1 do Y0700 é a saída de 24 MHz. Pino 2 é terra, pino 4 é terra e o pino 3 é a entrada. E aqui eu consigo ver que essa saída de 24 MHz eu posso medir sem nenhum risco no positivo do R0702 ou no positivo do C0702. Na verdade, aqui o resistor está em série, foi só maneira de falar, né? Mas eu posso medir aqui a frequência no capacitor 0702 ou no resistor R0702. Medirei os 24 MHz. Vamos lá para a prática, lembrando, com bastante cuidado para não fechar curto-circuito no terra do cristal, na blindagem dele, ao conectar a sua sonda de tensão e frequência no ponto a ser medido, no lead do componente. Bem, ponto fundamental para medir o clock, o Y0700, mudar o acoplamento da ponta para vezes 10, ou seja,
Eu vou aumentar a impedância de entrada para que a minha sonda de tensão e frequência não atrapalhe o meu sinal. Então eu mudei para vezes 10. Coloquei 50 mV no CH1 e agora eu vou lá conectar no test point, que nós vamos ver aí agora, conectando no test point. Nós estamos aqui já com a board na posição correta, conforme o desenho nas XW, e o R0702 está aqui. Vamos raspar levemente o R0702 ou o C0702 para a ponta positiva do osciloscópio, a sonda positiva, encostar no lead do componente. Então, de leve, você raspa o contato para dar uma conexão perfeita na sonda positiva com o lead. Vamos agora posicionar a sonda no cristal de 24 MHz. Lembrando, esse cristal precisa estar butado a board. Então, a board butada, vamos lá encostar com cuidado, não encoste na blindagem do cristal. Ao conectar no test point, com bastante cuidado, para não fechar curto nos componentes do lado, vamos conseguir ver a frequência de 24 MHz. Bastante cuidado. Estamos vendo aí os 24 MHz. Nós podemos aí parar esse sinal para que a gente consiga trabalhar um pouco melhor. Estamos aí travados agora com a frequência de 24 MHz do cristal Y0700. Y0700, 24 MHz.